Puxa, gente, eu acho que caiu aquela chamada. Ai, eu tô tão triste, tava tão legal. Vou ver se eu chamo a Andreia de novo. Poxa, não vai ficar nada salvo. Poxa, que pena. Bem no meio da fala da Andreia. Tô aqui de volta. Caí? Ai, eu não sei se foi você que caiu ou se fui eu que caí, mas Eu eu não acho tô que te foi vendo. você. Você não tá me vendo? Poxa vida. Não, tá escuro. Talvez a Peraí. câmera. Será que é a minha internet que tá ruim? Será que a sua câmera tá virada ao contrário? Não, porque eu tô me vendo e tô te vendo, mas eu vou sair e voltar. Peraí. Não desista ainda, tá, povo? Poxa. É isso, né, gente? Faz parte. A gente estava conversando e eu acho que fui eu que caí aqui, meu celular estava acabando a bateria. E aí, no meio Oi? da fala da Andrea, eu acho que talvez não tenha ficado salvo. Tô te vendo, tô te ouvindo. Ah, Tá legal. carregando. Eu tô vendo que a minha irmã. Será que é a minha internet que tá ruim, gente? Eu acho que sim, Mari. Acho que é a tua internet. Fala alguma coisa, Andréia, pra ver se eu te escuto, fazendo favor. Oi? Tá me ouvindo? Uh-uh. Flopou. Flopou a nossa IV. Oi, Yasmin. Tudo bem? Eu não sei se tá dando certo. Ah, Ai, que tristeza. então. Mari, sabe o que a gente pode fazer? Hum. A gente pode remarcar, se você acha que é melhor. A gente pode remarcar, porque eu acho que o problema é na tua internet, na verdade, não na minha, sabia? Engraçado, né? Porque eu tô do lado do roteador também. Eu tô do lado Pois também. é. Não sei o que pode Talvez ser. possa ser o próprio Bom, Instagram vamos mesmo, ver. né? A Márcia, a Márcia tá aqui, tá dizendo que tá aqui. O que você acha? Você quer recomeçar? Você quer remarcar? Ah, eu acho que a gente podia fazer, sabe o quê? Tem gente aqui, né? Tem nós duas e tem mais gente aqui. A gente podia continuar a conversa e depois qualquer coisa a gente refaz, Pode ser. Eu acho que vamos tentar. para salvar, Uhum. né? Pode ser? A gente pode tentar. Então a Sara entrou também. Oi, Sara. Vamos tentar. Então Qualquer coisa tá. depois, Então em vez da assim, ó. gente fazer no Instagram, a gente marca direto lá no StreamYard também, que aí lá eu sei que não dá nenhum. Eu acho. Sim, o StreamYard é bem seguro, né? Então, eu comecei falando um pouquinho da minha biografia, depois eu falei um pouquinho das bonequeiras, né? Uhum. E a gente estava falando aqui de brinquedo desestruturado, dessa ideia do brincar. A Mari trouxe um pouco da ideia do brincar como um direito, né? Do brincar como a Maria Montessori coloca lá, né? Como o trabalho das crianças, né? Uhum. Ah, como uma coisa Uhum. muito essencial. E aí, assim, a gente, né, vai seguir a partir daí, tá bom? Fiz um resuminho aí do que a gente já começou Dos falando. 20 minutos que Mas foram perdidos. pra mim, assim, nossa, bastante, né? Então, para mim, o que eu pensei de trazer para a conversa hoje, né? Porque, como eu falei, já analisei, já pensei brincadeira por diversos lugares, por diversos teóricos, já pensei a brincadeira do ponto de vista de quem está na escola, como professora, né, como pedagoga, e já pensei a brincadeira como mãe e em outros lugares. No entanto, hoje eu estou pensando um pouco a brincadeira, assim, a partir também de uma. Eu estou tentando me desapegar um pouco da função,
da função da brincadeira. Dessa ideia, assim, de que a brincadeira é o trabalho da criança, ou dessa ideia, assim, de que a criança desenvolve isso, desenvolve aquilo outro, através da brincadeira, sabe? Eu estou tentando pensar a brincadeira. Eu ainda não sei se eu sei falar sobre isso, porque eu vim a minha vida toda falando sobre a brincadeira a partir de muita teoria, né? Mas, assim, eu tenho tentado pensar na brincadeira dentro de uma perspectiva de expansão de espaço. Então, assim, o que mexeu muito comigo foi, ano passado, né, a pandemia. Durante a pandemia, eu tive contato com esse livro aqui, que chama Buscar Indícios, Construir Sentidos, que é da Graciela Montes. A Graciela Montes é uma escritora de literatura infantil, infanto-juvenil, ensaísta sobre literatura, e ela tem um texto que chama Do Ditame ao Enigma, ou Como Ganhar Espaço. E eu li esse texto e fiquei assim, meu Deus do céu, esse texto está me levando a pensar muitas coisas. E a Graciela vai trabalhar um pouco com a perspectiva de que a brincadeira, ela é uma forma da gente abrir espaço. E aí é legal isso, porque eu estava aqui claustrofóbica dentro desse apartamento, dando aula no Zoom, dentro daquele quadrado. Meu filho fazendo a escola no computador, né? E assim, a nossa vida toda muito restrita, muito fechada. E eu fiquei pensando, que possibilidades eu tenho de abrir espaço dentro disso tudo que não é espaço, né? Que é claustrofobia. E aí a Graciela vai trazer um pouco essa ideia de que a brincadeira é esse território. A brincadeira é essa possibilidade, né? E aí é a partir daí que eu pensei da gente fazer a conversa de hoje, né? Então eu mostrei para a Mari assim, algumas ideias que a gente podia amarrar com a ideia do essencialismo, que é assim, o que é primordial, o que a gente não pode abrir mão, né? Porque eu via isso um pouco com relação às bonequeiras sem fronteira. Quando a gente estava com as bonequeiras tentando fazer. A vovó não tinha fazer. É uma bebê. É, tá bom. Daqui a pouquinho a mamãe vai lá com você, tá bom? Eu quero ficar com você. Me pega. Vai lá, filha, com a vovó. Ela quer ficar com você. Adora aparecer numa tela. Me pega, mãe. Oi? Tudo bem? Nós estamos falando de brincadeira. De brincadeira. E aí, assim, ó. Isso. A Graciela vai trazer um pouco essa ideia do criar espaço. E aí eu fiquei pensando assim, né? Juntando essas ideias, né? A ideia do que é essencial, do que é fundamental. E quando a gente ia fazer entrega de bonecos, tinha lá uma grande comoção em torno de um incêndio numa favela, ou em torno de uma desocupação. As pessoas diziam assim, escuta, vocês não têm nada melhor para levar? Tipo, as pessoas não têm nada, as pessoas não têm roupa, as pessoas não têm remédio, né? As crianças não têm livros, as crianças não têm calçados, e vocês vão levar brinquedo? E aí era sempre essa ideia que a gente tentava trazer à tona. Que brincar é um direito fundamental para a manutenção da saúde, para a manutenção da dignidade. Que brincar não deveria ter um recorte de classe. Então, assim, para algumas crianças tudo bem, vale falar que tem que brincar, para outras não. Né? Para as crianças pobres não é importante brincar, para as crianças pobres é importante comer. E aí a gente fica, não, é importante comer, mas é importante brincar, né? E aí, assim, a gente ia um pouco com essa perspectiva fazer essas entregas. E a gente também ia na perspectiva de que as crianças que estavam passando por situações limite, elas mereciam um brinquedo feito à mão. E a gente trabalhava um pouco com isso, né? A gente teve entregas, inclusive... Aconteceu da gente fazer entrega numa instituição uma vez, e no mesmo momento em que a gente estava fazendo a entrega, chegou um pessoal com um monte de brinquedo comprado, com um monte de brinquedo de plástico. E a gente falou, nossa, acabou para nós agora, né? Era relógio do Ben 10, eram
posto de gasolina do Hot Wilson. Sabe aquelas marcas assim? Barbie, boneca Barbie. E aí a gente falou, nossa, não vai ter para ninguém. As crianças não vão querer nem olhar para os nossos brinquedos diante de todas essas possibilidades, né? Que estão sendo trazidas. E aí o que a gente conseguiu perceber? Que, assim, brincavam um pouquinho com aquele brinquedo de baixa qualidade muitas vezes, aquele brinquedo que se destruía, né? Só um minutinho. Gente, por que eu fui ficar gripada bem hoje, né? Ah, mas que bom que é gripe, né? Bem hoje não, né? Pensa que é melhor. Melhor a gripe, mas deve ser por causa da Isso que é um mudança do absurdo, tempo, né? Também, né? A gente vibrou quando fez o exame e viu que era gripe. Que ponto chegamos? Bem isso. A que ponto chegamos? E aí, assim, o brinquedo de pano, ele tinha uma outra entrada para as crianças. Ele tinha uma outra possibilidade, porque, assim, era um brinquedo que abria espaço para muitas outras coisas. Eu não estou dizendo que o brinquedo de plástico não é legal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que pode ter brinquedos muito legais, né? Mas eu estou dizendo que, às vezes, um brinquedo que possibilite mais a imaginação, né? Ele pode ser superior a um brinquedo que já esteja dizendo qual que é o rumo da brincadeira. Que já seja acabado, Então, né? assim... Delimitado. Então, e essa possibilidade do brinquedo de ampliar o espaço da imaginação, ela é a possibilidade da criança também ampliar o seu espaço próprio. E aí eu fiquei pensando nisso, que a educação, na verdade, deveria buscar muito mais do que determinadas diretrizes, buscar preparar as pessoas para que elas conseguissem construir espaços próprios. Espaços próprios de fala, espaços próprios de pensamento, espaços próprios de relação, né? Então, uma brincadeira, ela pode te levar a isso, ela pode te possibilitar isso. E assim, a brincadeira para a criança, ela é constitutiva da própria personalidade, ela é constitutiva da relação da criança com o meio, constitutiva da relação da criança com o outro, mas ela também é constitutiva de cultura. E aí, acho que entra uma outra parte da conversa, né, que é essa ideia da brincadeira como cultura. Ah, sim, espaço para o afeto, a Ana está dizendo, sim, total, né? O boneco tem totalmente essa pegada do afeto. Isso é legal. Vou repetir uma história. Quem está aqui já me ouviu outras vezes, já ouviu essa história, mas ela é uma história muito boa. Então eu tenho que contar, né? A história do dia que eu fiz um curso da prefeitura, e aí eu falei que o boneco abriu espaço para o desenvolvimento de relações de afeto e aprendizagem do afeto, do cuidado. Né? Que com o boneco a criança conseguia fazer isso. E que os meninos deveriam ter essa possibilidade, porque os meninos não conseguem manifestar esse afeto, esse carinho numa bola ou num carrinho. E aí a moça levantou a mão, né, a professora que estava no curso levantou a mão e falou assim: professora, a senhora assistiu o Náufrago? Eu falei, sim, assisti. Ela falou, então, no Náufrago ele dava carinho para uma bola, né? E aí eu falei para ela, olha, você assistiu o Náufrago? Era uma bola mesmo? O que ele fez com aquela bola? Fez uma cara naquela bola, ele fez um cabelo naquela bola, ele se relacionou com aquela bola, como se aquela bola fosse o quê? Um boneco, não era uma bola, era um boneco. Né? Então, assim, o boneco, ele favorece essa troca, ele favorece. E assim, eu não vou dizer que o boneco é uma unanimidade, porque a gente vai ter crianças que não ligam para boneco, que nunca curtiram, tiveram e nunca curtiram. Mas, assim, no geral, o boneco de pano, o brinquedo de pano, ele tem esse apelo, ele traz essa força, né? E aí também tem uma coisa que eu acho que é legal da gente pensar em relação ao brincar, é de como que a gente consegue fazer a nossa brincadeira e a brincadeira das crianças escapar de algumas amarras. Primeiro, escapar da amarra da utilidade. E ele vai brincar com um brinquedo educativo, porque eu quero que ele desenvolva a coordenação motora fina, eu quero que ele desenvolva
o lobo Frontal. central do cérebro, porque eu quero, sei lá, né? Então, assim, ok, né? Vamos pensar, assim, vamos pensar o que isso tem resultado. Isso tem resultado numa mecanização da brincadeira, isso tem resultado numa interferência, muitas vezes, dos adultos em relação às brincadeiras espontâneas, ao brincar livre, e isso tem resultado num vasto e enorme mercado de ansiedade por parte das mães, por parte das escolas, que ficam buscando, né, os brinquedos educativos, os brinquedos que vão favorecer, né, que a criança aprenda a contar, que a criança aprenda as cores, que a criança... Vocês entendem? Então, assim, essa é uma primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Eu lembrei aqui de um desenho que meu filho adora, eu adoro também, que é o Irmão do Jorel. E lá no Irmão do Jorel tem um episódio que é assim, Semana da Criança. Vai ter um cartaz na escola. Semana da Criança. Brincadeira e diversão à vontade, valendo nota. Tá escrito no cartaz, né? Fiquei pensando se não é um pouco isso que a gente, às vezes, tenta fazer com o brincar quando a gente quer institucionalizar demais a coisa da brincadeira. A outra coisa é o aspecto, assim, de como que a gente consegue escapar. E aí, assim, vai ter gente que vai sair dessa live, mas é o que eu penso, né? Como que a gente consegue escapar da máquina capitalística um pouco através da brincadeira, né? O capitalismo, gente, quer que você consuma. O capitalismo, o mercado, né? O mercado de brinquedos, o mercado de insumos, né? A mídia, né? As escolas querem que você consuma. E aí, assim, fica uma busca desenfreada em torno da novidade, né? Em torno assim, até em relação à própria Montessori, né? Se você for olhar, a gente agora tem uma infinidade de brinquedos montessorianos, camas montessorianas. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu só estou falando que isso foi cooptado de alguma maneira, né, pelo mercado. E são brinquedos caríssimos. Quando a Montessori dizia, sabe o que também? Pega um prato e uma colher de pau, e isso é um brinquedo, gente. Né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco nisso, né? Na brincadeira como essa forma da gente conseguir também fazer uma coisa em torno né? As mães e as professoras caem muito fácil também, gente. Eu sei, eu fui mãe, eu fui professora. A gente quer fazer o melhor pelos nossos filhos, pelos nossos alunos. E às vezes a gente entra numa noia. Basta a gente olhar um pouco as escolas e olhar a quantidade de decoração de EVA que tem nas paredes, né? A quantidade de excesso, né? Que as crianças não precisam. Então, acho que isso é uma outra coisa. E aí a Mari me falou assim, vamos pensar um pouco também no brincar em relação aos adultos, né? O brincar e a brincadeira em relação aos adultos. Porque, assim, a brincadeira é território da infância. A gente já consegue cercar nessa ideia da brincadeira na infância. A gente consegue pensar na brincadeira como cultura infantil. Isso eu acho que é muito legal. Tem um sociólogo que a gente lê muito, né, na educação, que é o William Corsaro, o nome dele, e ele faz pesquisa com as brincadeiras infantis. Então ele vai pesquisando em diferentes lugares do mundo, né? Ele pesquisou muitos anos na Itália, e assim, o Corsaro vai conseguir identificar brincadeiras que existem na América do Sul, na África, estruturas de brincadeiras. Na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, a mesma estrutura de brincadeira. Então, ele vai dizer que tem uma cultura da infância que gira em torno dessas brincadeiras. Mas a gente também pode pensar na brincadeira como uma possibilidade para os adultos. Assim, se a gente considerar aquela premissa lá primeira, oi Érica, oi Marta, que eu trouxe para vocês da Gabriela, que ela diz assim, que brincar é abrir espaço, que brincar é conquistar espaço, né? E que ganhar espaço é poder também, né? A gente conseguir se expandir é uma coisa que nos empodera,
que a gente conseguir alargar nossas fronteiras, que a gente conseguir atingir algum estado de contentamento sem ter que consumir nada necessariamente. Que isso é muito poderoso. A gente pensa que o brincar também pode ter esse lugar para nós, né? E assim, os adultos reaprendendo a brincar. E aí a Érica está aqui, aluna da pedagogia, né? Agora, esse ano, eu dei aula para outras licenciaturas. Dei aula para química, para filosofia, para biologia. E uma aluna da química, no primeiro dia de aula, né? Ele falou assim, professora, já que nós estamos abrindo o jogo aqui no primeiro dia de aula, né? Pelo Zoom, por que vocês da pedagogia são tão mal vistos dentro do campus? Por que as pessoas falam tão mal de vocês dentro do campus? Que vocês transformam a reitoria num pátio de colégio? Eu falei, sabe por quê? Porque a gente estuda brincadeira e porque a gente brinca. Então, assim, um pouco é inveja. Um pouco é inveja. Um pouco é machismo. Porque o curso é quase que inteiro feminino. E um pouco é não entender a importância, a seriedade com a qual a gente estuda e pensa, né, a brincadeira. E aí, assim, a gente vê no pátio da reitoria, a Érica, que foi aluna lá, né? A gente vê no pátio da reitoria as pessoas pulam corda, as pessoas pulam elástico, as pessoas no 7º andar, o professor Josafá colocou um monte de jogos, de brinquedos, né, para as pessoas ficarem no horário do intervalo, brincando. Porque a gente sabe da potência que é a gente sair desse lugar, né, da academia, sair desse lugar assim super estruturado e conseguir viver o que a gente fala. Porque se a gente fica falando que isso é importante, por que a gente não vai fazer? Né? Então, assim, eu acho que essa possibilidade é a possibilidade do que a Gabriela vai dizer para nós, a Graciela Montes vai dizer para nós, que é como sentir-se vivo. Ela traz essa pergunta, como sentir-se vivo? E aí, assim, é descobrir o que faz você se sentir vivo. A Mariana se sente viva desenhando, escrevendo. Eu também. Eu adoro isso. Esse, para mim, é um espaço de brincadeira. Então, assim, eu estava olhando esses dias, eu quero fazer uma live com a Mari sobre os cadernos. Estava olhando meus cadernos de concurso. Os meus cadernos de concurso... É massinha. É mesmo? Que legal. Não acredito! Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou lá ver. Que massa! Pegada na macia. Então, eu vejo assim, eu estava olhando os meus cadernos, né? Então, assim, tem lá fichamento, análise, mapa mental e um exercício de lettering, um desenho, um rabisco. Porque isso era, assim, eu me dava esse prêmio, né? E assistir uma aula do YouTube e fazer alguma coisa. As artes manuais, para mim, são uma brincadeira. Né? Fazer um brinquedo, fazer um boneco, trazer isso, materializar essas coisas com as minhas mãos, para mim é uma brincadeira. Dançar, para mim, é uma brincadeira. Então, assim, tá com meu filho fazendo jogos de palavras é uma brincadeira. Todas essas coisas, eu sinto que são, na verdade, formas que eu tenho que afirmar cotidianamente, né? Para poder construir esse espaço pessoal. O Kleber tá dizendo, minha netinha agitada. Ah, sim, pensa nela, ela tá querendo participar de tudo, né? Meu filho entra também de vez em quando. Meu filho entra de vez em quando também. Sabe de uma coisa, André? E aí, assim, eu quero retomar... Que eu acho que você pode ver Claro. se tá certo isso. Eu tava... Porque, né... Encerrou a outra live, a gente começou outra, enfim, a gente vou só voltar uma coisa que a gente está fazendo, encontros lá no YouTube, né? Vai ficar salvo também, né? Se tudo der certo o Instagram não cair de novo. Sobre um dos livros, né? A gente já falou de vários outros, a gente já falou do o Método Bullet Journal, O Milagre da Manhã, o Hobby como Artista, agora a gente está falando sobre o essencialismo. E aí um dos capítulos ele está falando que é essencial brincar. Né? Ele é algo que a gente não deveria abrir mão, né? E isso enquanto indivíduo também. E aí Sim. Lá ele traz uma referência que Exatamente. Eu fiquei meio assim, sabe? Eu quero até buscar. Mas ele fala que escola vem do grego, que significa lazer. E aí eu não sei, eu gostei, não tenho certeza se tá certo, mas eu gostei muito da gente pensar, a mesma ideia da gente pensar o currículo, né? Que lá do latim quer dizer correr. Então quer dizer acompanhar. Então não necessariamente é uma estrutura rígida, né? Mas é algo que a gente segue construindo e processando, né? Então,
a escola como essa possibilidade de um aprender brincante, né? E que vai se enrijecendo ao longo do tempo com o tipo de sociedade que a gente vai querendo que aconteça, né? Então, hoje a gente vive num momento que a escola representa outro, que a estrutura de empresas representa um outro, né? E ainda vem uma pandemia que faz a gente reconfigurar tudo e ficar ainda mais perdido, né? Então, essa importância da gente capturar esse momento que é tão importante e a gente entender que isso não é coisa de criança, né? E que se seja, né? Que se fosse coisa de criança, que a gente não veja de uma forma pejorativa, mas a gente veja como algo que a gente possa brincar, que a gente possa aprender, né? Algo que o próprio rabisco mesmo, né? Eu falo muito do rabiscando, a gente aprende, enfim. O rabisco, essa capacidade de fazer desenhos simples, com traços simples, é uma capacidade que todo mundo tem e que a gente vai perdendo. Porque a partir do momento que a gente entra na escola, né? Fala que o certo é você escrever, o certo é você fazer conta de matemática, e a gente esquece que, na verdade, a gente tem vários tipos de inteligência e de pensamento que a gente precisa do brincar e da ilustração e do texto, né? E é tudo ao mesmo tempo agora, não é ou escrever, ou desenhar, né? Ou brincar. E como que a gente vai conectando e percebendo que é importante sim, né? Não é algo que pode ser relegado. Desculpa o corte. Isso é muito... Não foi nem um pouco corte, foi bem legal essa tua fala. Eu, na verdade, estava pensando aqui que eu nunca tinha refletido muito sobre a palavra escola, porque eu acho que é tempo livre. Tempo livre. Né? E assim, mudou bastante, né? Em relação ao que essa ideia de tempo livre. Agora, a ideia de currículo não é simplesmente corrida, é corrida de obstáculos. Então, assim, você tem que ir vencendo uma coisa para você conquistar, daí você vence outra para conquistar. Então, o currículo é corrida de obstáculos. Então, assim, a escola deixou de ser tempo livre, né? E passou a ser uma corrida de obstáculos. Né? Então, assim, é um lugar onde você tem que padronizar o teu jeito de ser, lugar onde você tem que padronizar a tua forma de se expressar. Não precisa ser isso, né? E assim, a gente tinha uma visão, uma crítica à escola tão forte. Eu tinha uma crítica à escola, todo mundo tinha uma crítica à escola tão forte, temos ainda, né, até hoje. Agora a pandemia nos trouxe um pouco para a real. O quanto as crianças estão sentindo falta da escola e do quanto não existe espaço mais na sociedade fora da escola para as crianças estarem entre elas. Porque se antes as crianças podiam estar juntas na rua, em determinados espaços, hoje as crianças não ficam mais sozinhas entre elas, né, com seus pares, a não ser na escola. Então, assim, a escola se reconfigura, ela ganha um outro lugar. A Érica está dizendo, os livros didáticos, né, na educação infantil, sim, a gente está vendo isso. Né? A retirada de livros de literatura da educação infantil para serem colocados livros didáticos, né? Livros de literatura pífia, né? que tiram a possibilidade da imaginação e colocam a lição de moral no lugar. A gente está voltando algumas décadas, né, em relação a essas coisas, esses objetos, esses brinquedos. Então, assim, pensa lá, né? Uma brinquedoteca de escola pode ser um lugar para muitos encontros, né? Para muitas coisas entre as crianças acontecerem. Mas a tendência hoje das escolas, apesar de de tudo que a gente já leu, de tudo que a gente já ouviu, a tendência ainda é muito diretiva, muito cheia de objetivos em relação a essa brincadeira. E a brincadeira, ela pode ser um espaço para a gente observar. É duro para o adulto saber que ele tem que ficar de fora às vezes, que ele tem que deixar as crianças brincarem, né? E aí, assim, deixá-las brincarem e observar, né? Favorecer com que elas possam brincar em segurança, mas não ficar interferindo o tempo inteiro. Então, assim, para o adulto, isso às vezes é uma coisa muito, muito complicada. O adulto quer o previsível. Por isso que é legal que a gente também vá aprendendo entre nós, né, com a gente mesmo, né, a desenvolver vida interior, para não precisar ficar parasitando a brincadeira das crianças, a desenvolver a nossa vida interior, a gente saber brincar com as crianças também e saber quando que a nossa presença está sendo invasiva, quando a gente pode se retirar da brincadeira e
e observar, né? Isso que a Mariana falou do desenho, né, das outras formas de expressão, isso é uma coisa assim tão séria. A Amanda, uma ex-aluna minha que fez um TCC sobre brincar no ensino fundamental, ela entrevista as professoras e o máximo que essas professoras que ela entrevistou de uma escola aqui de Curitiba, o máximo que elas entendiam como atividade lúdica era trazer, por exemplo, o alfabeto móvel. Era trazer, por exemplo, sólidos geométricos para a sala. Isso eram atividades lúdicas. Isso era brincar na escola. E aí, assim, a gente percebe que é uma visão de brincadeira que é totalmente... que foi sequestrada, né? E aí, assim, apesar de tudo isso, as crianças brincam. Então, tem lá no YouTube uma série de vídeos produzidos pelo Nélio Espreia, que é aqui de Curitiba, e a pesquisa de doutorado dele, Mari, foi nos recreios. Ele pesquisou os recreios. E, assim, a riqueza e a invenção, a possibilidade de invenção que a gente vê com as crianças nos recreios é sensacional. E isso é essencial, né? Isso é fundamental. Né? A gente hoje, aqui em casa, eu estou vendo, né? A gente vai conseguir dar conta de muitas coisas. A gente vai conseguir dar conta dos gaps curriculares dessa corrida de obstáculos que é a escola. Mas a gente não dá conta da falta que faz a possibilidade dele estar brincando, né? Então, assim, eu não estou conseguindo ler inteira a mensagem da Érica, mas ela diz assim, coitada da brincadeira nisso tudo, né? Sim, coitada da brincadeira, quando a gente tenta colocar a brincadeira a favor dos nossos fins, sempre. Ela né? tá falando assim, e aí, sem pensar na brincadeira como essa... Ela tá falando que pensa que isso engessa a nossa tão querida flexibilidade do currículo no planejamento. Embora o discurso seja outro, coitada da brincadeira nisso tudo. E a Nina tá dizendo que ela lembrou Exato. do pequeno Benjamin quando chamava para uma atividade e ele dizia, não quero brincar. A Nina, prof do Benjamin, tá aí. Ai, gente, que delícia, Nina. Então, e a escola que ele tava tinha essa possibilidade. A escola que ele brincava dava essa possibilidade de dizer, beleza, você não vai fazer agora? Então vai brincar. Né? E depois você faz. E ele nunca deixou de fazer nada, assim. Mas ele não fazia, às vezes, no tempo do adulto. Uhum. Né? E aí, eu lembro dele falando do deck. Tipo, a coisa que ele mais gostava, o que você mais gosta da escola? Do deck. O deck era um espaço que tinha lá, que era um espaço que eles ficavam brincando. Né? Brincando. A Nina é uma professora brincante. Uma professora que sempre soube brincar. Né? Eu lembro dela contando uma história de uma vez, ela chegar e as crianças estarem em volta de um cocô. Alguém fez um cocô. E eles colocaram os pauzinhos e estavam cantando parabéns. Se fosse um adulto bitolado, ia ficar horrorizado com aquilo. A Nina foi lá respeitosamente, esperou a hora do parabéns acabar, levou eles para brincar em outro lugar, providenciou que aquilo fosse limpo. Mas assim, ela entendeu que aquilo era simbólico, era uma brincadeira. Né? Então, assim, essas possibilidades, né, que a gente às vezes não consegue enxergar, né, no brincar e no brinquedo. Né? O brinquedo, a forma, às vezes você dá o brinquedo e a criança pega aquele brinquedo e transforma ele numa outra coisa. Né? E transforma a brincadeira numa outra coisa. Então, acho que tudo isso é muito rico, né? E é isso também. À medida em que a gente vai abrindo espaço na nossa vida para essas possibilidades de ser outro, de sair do automático, de sair das coisas que eu tenho que fazer para as coisas que eu quero fazer, para as coisas que me dão alegria fazer. A Sansi está aqui também, minha ex-aluna, né, Sansi? A Sansi com os cadernos, com os desenhos, né, com essas coisas. A gente vai também descobrindo, redescobrindo a capacidade de se deslumbrar. A capacidade de se espantar. Né? E a capacidade... Tá bom. Como que é o nome da tua filha? Ayo. Então, aí veio dizer pra gente do deslumbramento das pegadas na massinha. Né? À medida em que a gente consegue se reconectar com isso, né? Com esse deslumbramento em relação às coisas, né? E olhar de novo
das coisas, né? Isso também a gente poderia chamar isso de espaço poético, né? Eu acho que é isso também, né? A gente começa a desenvolver a partir da gente um espaço para a poesia acontecer na nossa vida, né? Então acho que, André, você está falando isso no meio de um caos social, de uma crise ambiental, de uma crise política, né? Gente, não estou nem um pouco alienada, sabe, do que está acontecendo, do que, né? Estou, inclusive, bem preocupada com tudo isso que está acontecendo. Mas, assim, se eu me preocupar tanto ao ponto de não conseguir mais brincar, é porque a coisa está bem feia. E, assim, isso é uma coisa que é bem interessante. Uma vez eu ouvi umas pedagogas italianas, eu fui num curso, e elas estavam falando de uma pesquisa em hospitais, e que os médicos começavam, e as enfermeiras começavam, as médicas e as enfermeiras começavam a ficar muito preocupadas, porque quando a criança para de brincar, é porque tem alguma coisa realmente muito séria acontecendo, né? Então, assim, acho que com a gente também, né? Se a gente perder definitivamente essa capacidade de olhar para as coisas com algum prazer, né? De fazer algumas coisas sem fins lucrativos, né? De fazer algumas coisas só pela possibilidade, né, de se sentir um pouco mais criança, ou de se sentir um pouco mais poeta, ou de se sentir um pouco mais artista, né, eu acho que aí a coisa começa a ficar sem volta, né? Então, assim, a gente tem que separar realmente, acho que desconstruir um pouco essa ideia, né, de que é alienação você tentar ser feliz. Na verdade, eu acho que as coisas estão acontecendo, mas... Eu acho que é justamente o contrário, né? Pode falar. O Greg do livro, ele fala isso, né? E eu estudando a ideia do rabisco também, eu vejo isso muito, principalmente em autores e autoras não brasileiros, né? Aqui ainda é um pouco difícil a gente ver, mas essa ideia de que você está brincando, né? E o que é o brincar? Entendendo o brincar como isso, né? Que não tem uma finalidade, é algo que você faz porque te faz bem, é algo que você sente alegre por estar fazendo aquilo sem querer nada em troca, né? E que esse brincar, ele desenvolve a plasticidade cerebral. Então, aquilo do planejamento, então aquelas capacidades que são benquistas na sociedade, né? De organização, de planejamento, tudo isso contribui, é ampliado a partir do brincar, né? Porque aumenta a nossa adaptabilidade, a nossa plasticidade. Então, assim, para quem não concorda que o brincar é importante, pelo menos entenda que ele é essencial pro próprio desenvolvimento cerebral, né? E quem sabe assim a pessoa perceba, né, a importância. Então, porque é isso, né, Mari? Eu tô aqui falando em favor de um brincar desvinculado de finalidades, né? A possibilidade de um brincar que seja livre, mas assim como eu disse que na escola a gente não propicia a brincadeira, mas as crianças brincam, mesmo que se a gente pensar que o brincar é uma atividade livre, é uma atividade de tempo livre, é uma atividade por prazer, ela desenvolve inúmeras capacidades nas crianças. Vamos pensar na gente, só a gente pensar na gente quando era criança, brincando, né? Brincar demanda planejamento, brincar demanda negociação, porque você quer brincar de um jeito, o outro quer brincar de outro. Brincar demanda você se colocar em situações imaginárias que estão muito além das situações que você de fato vivencia hoje. Então a gente poderia dizer, brincar te coloca na zona de desenvolvimento proximal. Brincar te coloca no que o Paulo Freire poderia dizer um viável, né? Um inédito viável. Te coloca dentro da possibilidade de coisas novas. E tem toda essa parte da neurolinguística, do desenvolvimento neurológico, do desenvolvimento de inúmeras habilidades. Então, assim, que seja por isso, então, né, que a gente vai favorecer que as crianças brinquem e vai deixar que as crianças brinquem. Agora, também tem uma coisa, brincar não se obriga. Assim como eu falei lá do irmão do Jorel, né? Não tem brincar valendo nota, né? Não tem assim, não, eu tô te mandando ir brincar agora, né? O brincar, você favorece, mas você não pode obrigar ninguém a brincar, né? Da mesma maneira com a gente,
né? A gente é que tem que também se mobilizar e, assim, pensar o que eu consigo fazer diante do tempo livre. Será que eu entupo todo o meu tempo livre com coisas que eu tenho que fazer? Será que eu consigo ter tempo livre? Eu reclamo que eu não tenho tempo livre. Mas será que eu realmente priorizo isso na minha vida? Ter tempo livre? Eu tô falando por mim mesma, sabe? Assim, eu fiquei gripada aí esses últimos dias e eu tive que me ver diante de um tempo livre em que eu não conseguia ler, porque eu estava com dor de cabeça, né? E que eu tinha que pensar em coisas para fazer, assim, com a energia que eu tinha. Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente recua diante do tempo livre. A gente recua diante da possibilidade de criar vida interior. E acho que a gente vai ter que avançar em relação a isso. Né? A gente vai ter que tentar. E assim, vão dizer, eu não tenho tempo livre nenhum. Eu sou uma pessoa que não tem nenhum tempo livre. Eu entendo que em alguns momentos da nossa vida a gente tem menos tempo livre. Quando eu estava fazendo faculdade, tinha filho pequeno, né? E trabalhando, eu tinha menos tempo livre. Mas assim, mesmo assim, a gente tem algumas janelas, né? E a gente precisa criar essas janelas de possibilidade pra gente, senão a gente adoece, né? E aí a vida fica bem mais complicada, né? Que mais? Eu acho que era isso, assim, que eu tinha pensado em falar, nessa ideia da gente avançar um pouco a fronteira, e eu queria deixar uma recomendação, assim, 2 recomendações ou 3, para quem quiser se aprofundar com essa história. Primeiro, ver as lives que a Mari está fazendo no domingo de manhã lá, falando sobre diversos livros, esse livro do essencialismo. Comecei a ler agora no feriado, né? Tô achando bem bacana a proposta, né? Da gente ter menos coisas e mais coisas importantes, né? Menos coisas supérfluas e mais coisas importantes, e pensar um pouco sobre isso. A outra coisa que eu queria recomendar muito é para vocês conhecerem o Instituto Alana. O Instituto Alana tem canal no YouTube, eles têm uma página, né, aqui no Instagram, e lá no YouTube eles têm uma série de vídeos sobre criança e natureza, sobre o brincar, que são, assim, lindos, com especialistas muito articulados, com uma linguagem muito legal, voltada às famílias. Então, assim, eu acho que vale muito a pena conhecer o conteúdo do Instituto Alana, né? E aí também já quero deixar aqui a sugestão também para vocês procurarem os vídeos do Nélio Sprea. Sprea escreve com S, S-P-R-E-A, né? Ele tem uma empresa que chama Parbolé, e ele tem muitos trabalhos sobre o brincadeira e o brincar, que eu acho que são esclarecedores. E o Nélio traz muitos brincantes também. Ele fez uma pesquisa muito grande sobre, por exemplo, as folias, folia de reis, né, essas brincadeiras tradicionais, né, dizendo sobre o papel que o brincar tinha nas outras comunidades e que a gente hoje aboliu das nossas vidas adultas, e isso criou um buraco dentro da gente, né, um buraco comunitário até. Né, então, acho que são dicas que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Demais. Eu acho que a gente pode ir encerrando mesmo. Eu vou falar para quem não conhece, né? Tem o Telegram. O Telegram é tipo o WhatsApp, mas fica tudo salvo. Então, a partir do momento que você entra, você tem acesso a tudo que foi conversado antes. Não ocupa espaço, né, no seu celular igual o WhatsApp. Então, fica lá na nuvem, você só baixa se você quiser. Então, se você tiver esse interesse, né, tem o Telegram do Caderno Narrativa. Tudo isso que a Andréia foi falando, eu fui colocando lá, né? A gente tem, o canal e tem o chat que a gente conversa, que a gente combina sobre os grupos, né, enfim. E aí eu vou ver, vamos ver se vai dar certo eu salvar essa segunda parte, né, da nossa conversa aqui. Eu posto lá no YouTube, eu coloco todos esses links, mas a gente grava outro encontro também. É isso, se não der certo, depois a gente grava outro. Hoje ficou meio desestruturado, né? Mas a gente tava falando do brincar desestruturado também, né? Porque daí a gente começou e parou. E assim, quero contar que eu escrevi um capítulo para um livro
de uma amiga, que organizaram por uma amiga minha, a Roberlane, que é aqui também da Universidade Federal do Paraná, e era um capítulo sobre cadernos, e eu usei bastante o material da Mariana, do caderno narrativa no artigo, usei bastante o material da Sanci Arai, que está aqui, que tinha um caderno de campo, né, de acompanhamento do estágio, então usei bastante material, então assim, tá bem bonito também, né, e acho que depois a gente pode também colocar o link para a editora CRV, para vocês irem lá olhar esse capítulo sobre o caderno, porque eu vou falar um pouco sobre o caderno também como essa possibilidade, né, de espaço para a gente avançar um pouco as fronteiras do que nos colocam tão delimitantes assim, né, então é isso. Obrigada, viu, gente? Desculpem, tá? Os problemas aí de conexão, desculpem minha tosse, mas é isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. E a gente vai se virando como é possível fazer as coisas aqui, tá bom? Mari, super obrigada pelo convite, viu? E tô sempre às ordens aqui para falar sobre brincadeira, sobre brinquedo e sobre caderno. A gente vai combinar um próximo encontro pra gente falar sobre caderno. E aí eu acho que a gente pode, junto com o caderno, a gente mistura brincadeira, né? E fica tudo certo. Gente, muito obrigada por quem esteve aqui, entrou. Sim, tá super certo. E a gente segue conectado. Até mais, gente. Se cuida aí, meu povo.